Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 11, diz assim: o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Palavra do Senhor Deus. De acordo com Jesus, o que contamina o homem e a mulher não é o que come ou bebe, mas os pensamentos e atos pecaminosos. Isso sim contamina o homem. Se você for pegar o contexto geral, por que Jesus disse isso? Porque acusaram os discípulos dele de estarem se alimentando sem antes terem lavado as mãos. Então, os fariseus, os doutores da lei, os hipócritas daquela época, eles eram os crentes daquela época. Eles se apegavam muito em pontos, em vírgulas. Eles criavam muitas doutrinas, inúmeras doutrinas. E eles se policiavam demais. Eles iam ao supermercado fazer compras, e quando eles chegavam na casa deles, eles se banhavam várias vezes, porque eles acreditavam que o fato deles irem ao mercado, ao supermercado fazer compra, eles haviam tocado em algum produto que uma pessoa que não era de Deus tocou, e aquilo contaminou eles. As vestes deles tocaram em algum lugar onde alguma pessoa que não era de Deus tocou e contaminou eles. Enfim, lavavam as camas várias vezes, tomavam banho várias vezes, lavavam as vestes. Aqueles crentes, eles tinham um ritual que aos olhos humanos pareciam ser pessoas de Deus, mas aos olhos de Deus eles não eram pessoas de Deus. Não que a pessoa de Deus tem que ser porca, tem que ser imunda, não é nada disso. O problema é que eles estavam baseando a aliança deles nesses costumes e preceitos. Eles criaram doutrinas humanas e seguiam aquelas doutrinas. E achavam que era pelo fato deles seguirem aquelas doutrinas que faziam com que eles eram pessoas de Deus. E nos dias de hoje, não é diferente. Nos dias de hoje, a grande maioria dos crentes, dos que se dizem cristãos, também são assim, também vivem essa religião. É muito comum você ouvir, se você ficar perto de pessoas que se dizem crentes, pessoas que se dizem cristãs, é muito comum você ouvir certos comentários nos dias de hoje, em pleno século XXI. Você vai ouvir esses cristãos, entre aspas, colocando defeito na roupa de uma outra pessoa, apontando o dedo. Olha, aquela pessoa, olha como que ela se veste. Ela se veste de uma maneira escandalosa. Olha, aquela pessoa está comendo isso. Isso aí é pecado. Olha, aquela pessoa está bebendo aquilo. E aquilo é pecado. Olha, aquela pessoa... Enfim, é muito comum você ouvir das pessoas nos dias de hoje esse tipo de comentário. Se você nunca ouviu, você vai ouvir. É muito comum. A grande maioria dos crentes dos dias de hoje são como os fariseus da época de Jesus. Eles se apegam em doutrinas humanas, em leis humanas criadas por seres humanos, e acham que se eles obedecerem essas leis, essas doutrinas humanas, eles serão de Deus.
E os demais que não obedecerem não serão de Deus. Então, você vê que talvez o homem ele tem o costume, o hábito de vestir o seu terno, o seu blazer. E ele acha que pelo fato dele andar de terno, de blazer, ele é de Deus. E o outro que anda de bermuda e camiseta cavada, não é de Deus. A mulher acha que pelo fato dela usar um vestido longo até nos pés e um cabelo comprido, ela é de Deus. E a outra, que usa uma mini saia e corta o cabelo e pinta, não é de Deus. E eles, nem todos, viu? Nem todos, mas a maioria é assim. Eles acham que através da vestimenta deles, eles são de Deus. E os que não se vestem como eles, não são de Deus. E muitos vão além. Eles acham que através do alimento e da bebida que eles ingerem, faz com que eles sejam de Deus. E através do alimento e da bebida que os outros ingerem, faz com que eles não sejam de Deus. É muito comum você ouvir apontamentos dos crentes nos dias de hoje. Exemplo, se um crente passa em frente a um bar, ou um homem ou uma mulher passa em frente a um bar, e lá naquele bar ele vê pessoas, homens, mulheres, consumindo bebida alcoólica, consumindo ali porções, petiscos, enfim, não importa. É muito comum você ouvir da boca de muitos crentes apontamentos, apontando o dedo. Olha lá, ó, filho do diabo, vai para o inferno, está se embriagando, e isso e aquilo. É muito comum. Se você nunca ouviu, é porque você não conhece crente. Porque a raça dos crentes, a maioria é assim. Talvez a pessoa está indo para a igreja, ou de a pé, ou de moto, ou de carro, ou de ônibus, não importa como, ela está indo para a igreja, com a Bíblia debaixo do seu braço. Ela passa em frente a uma pizzaria, em frente a um barzinho, não importa. Ela julga, a maioria assim, julga a pessoa que está ali. Ela aponta o dedo, ela julga. Ah lá, ó, os bares estão lotados e as igrejas estão vazias. Olha lá, ó, está se embriagando, vai para o inferno, e isso e aquilo. Muito bem. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Vamos analisar a palavra de Deus? Gálatas, capítulo 5, versículo 21, diz: invejas, bebedeiras, glutonarias. Em algumas passagens, no lugar da glutonaria, está orgias. Mas a glutonaria, se você estudar os textos sagrados, você vai ver que se encaixa perfeitamente. E coisas semelhantes a estas, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Note que não é somente a bebedeira, é a glutonaria também. Você sabe o que é glutonaria? Uma pessoa que pratica glutonaria, de acordo com a palavra de Deus, ela vai queimar no inferno. E você sabe que a maioria dos crentes praticam a glutonaria? Você sabe o que é isso? É a pessoa gulosa. Talvez aquele homem e aquela mulher que passou em frente àquele barzinho, àquela pizzaria, e viu aquele outro homem ou aquela outra mulher bebendo, e apontou o dedo e disse: olha lá, os bêbados não herdarão o reino dos céus. Olha lá, ó, está se embriagando, é filho do diabo. Talvez aquele homem, aquela mulher, não consome a bebida alcoólica. Então ele diz: eu não sou bêbado, eu não pratico a bebedeira, eu não fico chapado. Mas
aquele camarada come uma pizza sozinho e toma uma Coca-Cola de 2 litros sozinho. Mas aquela mulher que está apontando o dedo que o outro é bêbado, ela chupa um pote de sorvete de 2 litros sozinha. Ela come uma pizza sozinha. Ela toma uma Coca-Cola de 2 litros sozinha. Ela come tudo em excesso. Ela come com os olhos. Ela é uma pessoa gulosa. Tudo que ela vai comer é em excesso. Tudo que ele vai comer é em excesso. Agora repare onde é que está o problema. Note que tudo em excesso é pecado. Até o alimento em excesso é considerado pecado. Os glutões não herdarão o reino de Deus. E a maioria desses crentes são glutões. São gulosos. São gulosos, são glutões. Agora, eles apontam o dedo para os beberrões, mas não olham que eles são glutões. Compreende onde está o problema? É muito mais fácil uma pessoa dessa, que está se embriagando no boteco, ser salva do que eles. É muito mais fácil. É muito mais fácil. E, aliás, tem muitas pessoas que frequentam os bares e os botecos, mas tomam socialmente, não se embriagam. Entenda. Elas bebem socialmente, não se embriagam. E são apedrejadas por esses crentes, que na verdade são fariseus. Então entenda o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus mostra que tudo que se faz em excesso, tanto a comida quanto a bebida, é pecado. A pessoa pode não fumar cigarro, não usar droga, não beber bebida alcoólica. Perfeito, maravilha, glória a Deus. Ela pode só comer alimentos naturais e sucos naturais e água. Ela pode só ingerir essas coisas. Mas, se ela ingerir o alimento natural em excesso, se ela ingerir o suco natural em excesso, se ela ingerir a água em excesso, ela está sendo o quê? Uma pessoa glutona. E ela não vai herdar o reino dos céus. Mesmo não fazendo uso do tabaco, das drogas sintéticas, da bebida alcoólica, ela não vai herdar o reino dos céus. Porque ela é uma pessoa glutona, gulosa. Só que os pregadores não pregam isso. Eles não pregam. Eles pregam a religião. Olha, os bêbados não herdarão o reino dos céus. Está escrito, ok. A pessoa que se embriaga, ela não vai herdar o reino dos céus, os bêbados. Mas está escrito também que os gulosos não vão herdar. E aí? Por que que eles apedrejam as pessoas que consomem a bebida alcoólica em excesso, mas eles não apedrejam eles mesmos que são gulosos? Porque a grande maioria dos crentes são gulosos, hein? São gulosos. É como digo, é como foi dito. A pessoa está aí indo para o trabalho dela, está indo para a igreja dela, e ela passa e vê uma pessoa tomando a bebida alcoólica, taca pedra. Olha aí o bêbado. Olha aí o filho do diabo. Vai para o inferno. E isso e aquilo. Mas antes de ir para a igreja, ou depois que ela voltar, ela pode até não consumir a bebida alcoólica, mas ela vai comer em excesso e beber em excesso. Porque a grande maioria é assim. A grande maioria. Vai na sorveteria, excesso. Vai na churrascaria, excesso. A pessoa vai no rodízio, se mata de comer. E fica ali esperando a comida baixar para comer mais. O garçom olha até de cara feia, mas ela está ali. Não, eu paguei, eu vou aproveitar. Ela
Come, mata a fome e fica esperando a comida baixar para comer mais, dando prejuízo para os donos de restaurante aí. Essa é a raça da maioria dos crentes. É o que a maioria dos crentes fazem. Entendeu? Quando não se embriagam dentro de casa e tacam pedra em quem se embriaga no boteco. Quando não, hein? Olha aí. Traz a bebida alcoólica para dentro de casa, consome dentro de casa entre quatro paredes, aqui ninguém está vendo, e tacam pedra nos que estão se embriagando nos botecos. Então, qual é a diferença da pessoa consumir a bebida alcoólica dentro de casa e consumir no boteco? Qual é a diferença? Diz para mim. De acordo com os textos sagrados, eu quero que você me prova qual é a diferença. Então entenda o que a palavra de Deus diz. Não seja hipócrita. Não seja hipócrita. A palavra de Deus mostra claramente que os bêbados não herdarão o reino dos céus, mas os golosos também não vão herdar. Então você que é uma pessoa golosa, fique esperto. Fique esperto. Romanos, capítulo 14, versículo 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Olha aí o que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É comida? Não. É bebida? Não. É o quê? É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, não é o que a pessoa come e bebe, ou que deixa de comer e beber, que vai fazer dela uma pessoa de Deus. Então, nós não podemos apontar o dedo e dizer, essa pessoa não é de Deus porque ela come e bebe isso. Não, aquela é de Deus porque ela não come, não bebe, ou come e bebe só aquilo. Não é isso que faz uma pessoa ser de Deus ou não. Como diz a Escritura, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. E quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. E não outras pessoas apontando o dedo e dizendo o que ela deve comer e beber ou não. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai tratar com a pessoa. Se ele entender, o Espírito Santo de Deus, que o que aquela pessoa está comendo não está agradando a Deus, ele vai direcionar. Você pode ter certeza, ele vai direcionar a pessoa, se a pessoa for sincera. Se o que a pessoa está bebendo não está agradando a Deus, o Espírito Santo também vai direcionar a pessoa que não está agradando a Deus. Então, é o Espírito Santo de Deus que trata com o ser humano, com a pessoa. Mas a maioria das igrejas não ensina isso. Os pregadores não ensinam isso. E por que não ensina? E a grande maioria dos crentes, repito, a maioria são assim. Eles apedrejam as pessoas, tacam pedra nas pessoas, criticam as pessoas. Muitas mães crentes falam mal de outras meninas que não frequentam essas igrejas que eles vão. Talvez a menina usa uma mini saia, usa uma blusinha, usa um piercing no umbigo, passa um batom, pinta o cabelo. É o estilo dela, é a vida dela, ela faça da vida dela o que ela quiser. E vai para as baladas e fica com os garotos, e namora um e namora outro, ou seja, está vivendo a vida dela no mundo. Ok, é a vida dela. E muitas mães crentes olham para essas meninas e dizem, olha lá, ó, essa aí está perdida, essa aí está no mundão, está na mão do diabo, essa aí vai para o inferno. A minha filha não, a minha filha me acompanha, minha filha vai comigo para a igreja. Ok. Sua filha vai com a senhora para a igreja? Ok. Mas mal sabe ela que a filha também namora, e às vezes nas escondidas, e tem relações sexuais com o namorado, com o ficante. Isso se chama prostituição. Biblicamente falando, o sexo antes do casamento é prostituição.
E depois que a pessoa se casa, se ela passa a se relacionar fora do seu casamento, isso é adultério. Então, eu lhe pergunto, madame crente, senhora crentona, mulher de Deus, qual é a diferença da filha da vizinha que usa uma mini saia, usa uma blusinha, coloca piercing no umbigo, passa batom, pinta o cabelo, vai para as boates, vai para as baladas, fica com um aqui, com outro ali? Qual é a diferença dessa? Qual é a diferença daquela prostituta que fica na esquina, que vende o seu corpo, faz programa? Qual é a diferença dessa para sua filha, que acompanha a senhora para a igreja, que dá glórias, aleluias, fala nas línguas do capeta, mas que está tendo relação sexual antes do casamento? Qual é a diferença? Eu lhe pergunto. Qual é a diferença? Não se escandaliza não, aqui nós pregamos a palavra. Isso tem base bíblica. Qual é a diferença? Eu vou lhe falar a diferença. A diferença é o seguinte: aquela que está no mundo tem mais chance de ser salva do que a sua filhinha que está dentro da igreja. Você sabe por quê? Porque a sua filhinha está usando o nome de Jesus, está usando o nome de Deus, e era para estar obedecendo. Mas ela não está obedecendo. Ela está tendo relações sexuais, ela está se prostituindo. A diferença é que ela usa uma saia e não usa mini saia. A diferença é que ela não pinta o cabelo, ela mantém a cor natural. A diferença é que ela não corta o cabelo, ela mantém um cabelo grande. A diferença é que ela não aparenta para as pessoas o que ela está fazendo, mas ela está fazendo, ela está se prostituindo. E há casos, eu conheço o mundo dos crentes, eu sei o que eu estou falando, onde a própria mãe vai até a farmácia, compra o comprimido anticoncepcional e dá para sua filha. A filhinha que está indo na igreja com a mamãe, dentro da sua bolsinha, onde ela carrega a Bíblia para adorar o Deus poderoso, ela carrega uma cartelinha de anticoncepcional. Afinal de contas, minha filha, tem que se prevenir, né? E a filhinha está lá, no banco, louvando, adorando, falando na língua do capeta, porque língua de anjo não existe. E glórias, aleluias, com a cartelinha de anticoncepcional dentro da bolsa, junto com a Bíblia. Mas a filha da vizinha que usa mini saia, que passa batom, que corta cabelo, é do diabo. A minha não, a minha é de Deus. Hipócrita, ignorante, hipócrita, bando de fariseu, ignorante. Não tem nada a ver com Deus. Isso não é isso é religião. Isso não é cristianismo. Isso é religião. Religião. Eu prego o que a palavra diz. Eu não estou aqui preocupado em ganhar ibope, não. Meu objetivo é pregar a palavra. Eu falo o que está escrito e eu vejo essas coisas acontecendo nesse meio. Esse meio é o meio mais podre que existe, esse meio cristão. É o meio mais podre, mais sujo, mais porco que existe. Dá nojo, 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 nojo. Simplesmente dá nojo. A hipocrisia da maioria desses crentes. Diga-se de passagem, tem pessoas sinceras. Tem crentes sinceros. Tem crentes verdadeiros. Existem homens e mulheres de Deus nos dias de hoje. Existe. Mas são poucos. São pouquíssimos. É como achar agulha no palheiro para você encontrar um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Mas você encontra. Existem, são poucos. O que nós estamos fazendo aqui é expor os fatos que acontecem. Porque a maioria desses crentes, homens e mulheres, eles apedrejam as pessoas que não vão nas igrejas.
Mas eles são piores do que as pessoas que não vão. São piores, mas muito pior. Praticam os mesmos atos, as mesmas ações, têm as mesmas atitudes e tacam pedra nas pessoas. Tacam pedra. Jesus não fazia isso, meu amigo, minha amiga. Olha para Jesus. Jogaram uma prostituta diante dele, pega em ato de adultério e falou: mestre, o que a lei manda? A lei manda apedrejar. Ok. O que ele fez? Ele não apoiou ela, ele não apoiou a prostituição. Veja bem o que ele fez. Ele perdoou. Ele mostrou como que se faz. Ele nos deu o exemplo. Se você está vendo que a pessoa está se embriagando, o que você pode fazer? Você pode orar por ela. Ó Deus, ilumine essa pessoa, ela está se embriagando demais, ela está se acabando na bebida, ela está se acabando nas drogas. Você deve orar por ela, interceder por ela. Ó Senhor, a filha da vizinha está indo por um caminho errado, Pai. Olha, ela vai acabar se dando mal, meu Pai. Ela vai acabar perdendo a sua vida. Olha, aquele rapazinho ali da esquina está se envolvendo com drogas, Pai. Ele vai acabar se dando mal. Ou você intercede, ou você cala a sua boca e não aponta o dedo. De duas, uma. Quem não ajuda não atrapalha. O ideal é interceder em oração. Ser o sal da terra e a luz deste mundo. O cristão, ele é chamado por Deus para ser o sal da terra e a luz do mundo. É para fazer a diferença onde você está. É fazer a diferença como homem de Deus e mulher de Deus. Agora, se você não é capaz de interceder por essas pessoas para que Deus ajude elas, então cale a boca, não aponte o dedo. Porque os crentes apontam o dedo. São fariseus, a maioria, eles apontam o dedo, eles descem o sarrafo nessas pessoas, só que se esquece que o que eles fazem é pior. E detalhe, é muito mais fácil uma pessoa dessa ser salva do que a maioria dos crentes. Quando Jesus foi crucificado, haviam dois malfeitores, dois bandidos que foram crucificados junto com ele. Um foi salvo, e muitos daqueles que estavam ali, fariseus, saduceus, doutores da lei, perderam a salvação da alma. E aquele bandido foi salvo. Então entenda o que é o Evangelho. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. O cristão foi chamado para ser o sal da terra e a luz deste mundo. O cristão foi chamado para dar um bom testemunho. O cristão foi chamado para ajudar o próximo. Seja através de ações, através de ajuda financeira, através de conselho, através de oração. Seja o que for. Talvez a pessoa diz: mas eu não tenho como eu ajudar o próximo. Eu não tenho nem para mim. Será que você não tem 10 minutos do seu dia para fazer uma oração para o próximo? Porque não é somente através de ajuda financeira que você ajuda um próximo. Há casos onde você consegue ajudar o seu próximo com muito mais do que financeiramente, com uma oração. Talvez a pessoa recebe uma ajuda financeira de alguém, mas existe um demônio atormentando ela. E se você fizer uma oração de intercessão, você faz com que aquele demônio se afaste, a pessoa sente um alívio. Então entenda. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Não taque pedra nessas pessoas. Porque é muito mais fácil elas serem salvas do que a maioria dos crentes. Porque a grande maioria dos crentes dos dias de hoje são fariseus, são hipócritas. Essa é a mais pura verdade.